Amém, queridos? Uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço ao pastor João, sua esposa preciosa, pela oportunidade de estar servindo a igreja de Deus, o corpo de Cristo. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês, irmãos. Fico muito feliz. Isso tudo é o cumprimento das palavras proféticas que tenho recebido sobre a minha vida. Amém? Compartilhei com vocês um pouquinho à tarde, um pouquinho da minha história. E graças a Deus estamos aqui para servir ao Senhor. Abra comigo João 4:23, nosso texto básico, daquilo que nós estamos falando aqui, é a promessa de Deus para os adoradores. Estamos falando sobre um coração adorador, um coração excelente de um adorador, como formarmos nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, uma comunidade de adoradores, de homens e mulheres realmente comprometidos com o coração de Deus. E João capítulo 4, o nome do pastor, João 4, versículo 23, fala sobre isso, Diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais quem? A tais adoradores, que assim o adorem. Adorem como? Em espírito e em verdade. Então, de manhã nós demos uma breve introdução, falamos que a adoração é um dos principais, talvez o principal ministério dentro da igreja. Dentro da adoração se engloba as diversas áreas da igreja. Nós aprendemos, baseados em Efésios 1:12, que o ser humano nasceu para desfrutar da presença de Deus e viver para o louvor da glória de Deus. Glória a Deus. Fala comigo: eu nasci para desfrutar da presença de Deus e viver para o louvor da sua glória. Então, quando nós estamos ali exercendo o ministério de adoração, ou então estamos adorando, cantando a Deus nos nossos bancos, na igreja, e não só na igreja, na nossa casa, na academia ali ouvindo um fone de ouvido, você fazendo uma caminhada em adoração, você agradecendo a Deus ao longo do dia, através de pequenas orações, pequenas declarações de amor ao Senhor, você está adorando a Deus, você está voltando à essência, Tem até uma música que fala isso. Estou voltando à essência da adoração. E a essência é Tu. Senhor, a essência és Tu. A essência és Tu. Ó, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és Tu. A essência és Tu. Quando o compositor está falando, ó, me perdoe pelo que eu fiz dela, porque infelizmente muitos cantores, músicos e até ditos adoradores, eles perdem a essência do que é a adoração. Muitos vendem os seus dons, seus talentos, mercadejam a palavra de Deus, ou o seu louvor, os seus dons, os seus talentos, e acabam prostituindo um dom e um talento que Deus deu. É claro que muitos são músicos profissionais, eu não sou nada contra você ser um músico profissional, um adorador, a nível de profissão, e você, claro, ter o teu salário, A Bíblia diz que nós não podemos tapar a boca do boi que debulha, e digno é o trabalhador do seu salário. O problema é que nós sabemos, principalmente no nosso contexto brasileiro, que muitos ditos adoradores acabam cobrando valores exorbitantes, acabam saqueando a noiva, a igreja do Senhor Jesus, e se tornando mercenários da fé. Isso é totalmente contra a palavra de Deus. É uma falta de entendimento. Porque a igreja ela não é para ser saqueada, a igreja é para ser servida. Nós somos chamados para servir a noiva de Cristo. Amém? Amém. E não extorquí-la. Então, por exemplo, na nossa comunidade, nós não trazemos ninguém que cobra cachês altos, valores altos. Quando o cara começa a falar esse tipo de coisa, a gente nem traz. Eu na verdade, eu não trago nenhuma dessas estrelas do mundo gospel. Eu trago meus amigos. Eu trago pastores que eu conheço, a vida, família, pessoas ou referenciadas por homens e mulheres de Deus da minha confiança. Posso até trazer de vez em quando um ministério de louvor, uma banda, um adorador. Tenho vários amigos que são da área da música,
Mas quando o cara já faz um contato com a igreja, querendo saquear a noiva, saquear a igreja, eu já vejo que o cara perdeu totalmente a essência do que é o corpo de Cristo. Sim ou não, irmãos? São mercenários da fé. E hoje o Brasil está cheio de pessoas assim. Infelizmente, às vezes até a maioria. Graças a Deus que no contexto nosso, das nossas igrejas, nós vemos que a maioria das igrejas, né, tem os seus voluntários que dedicam ali por amor à obra, ao Senhor, ao trabalho local, se dedicam de forma voluntária, e isso é lindíssimo, irmão. E nós precisamos de vocês. Amém? A igreja precisa de músicos, de cantores, de adoradores, de ministros do Senhor. E nós aprendemos hoje pela manhã que não basta cantar, não basta tocar, tudo isso é maravilhoso, a técnica tem que ser desenvolvida, mas principalmente que o nosso coração seja um altar ao Senhor. Fala comigo, que o meu coração, coloca a mãozinha no seu coração, fala que o meu coração seja um altar ao Senhor. Fala comigo que o meu corpo seja um sacrifício vivo, santo e agradável, porque esse é o meu culto, racional, inteligente ao meu Senhor. Então preste atenção no que você acabou de falar, você está se consagrando a Deus, você está se dedicando ao Senhor, é isso que Deus quer, mais do que a nossa adoração, mais do que a nossa habilidade, mais daquilo que o dom e o talento que Deus nos deu, Deus está lendo os nossos corações. Seja o pregador, seja o intercessor, seja o diácono, seja em qualquer área da igreja, Deus o tempo todo, mais do que a minha ação, Deus está observando a minha intenção, o meu coração. É isso que a Bíblia diz aqui, Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Adoração não é um momento que eu tenho na igreja, não, adoração é um estilo de vida. Fala comigo, adoração não é apenas um momento na igreja, é um estilo de vida. Ou seja, o adorador, irmão, ele constantemente está em adoração. A maneira como ele lida com seus filhos, a maneira como ele trata o seu cônjuge, a maneira como ele faz os seus negócios no dia a dia, como ele lida com o dinheiro, ele está em constante adoração, ou não. Ou adorando o Deus único e verdadeiro, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou então ele está adorando Mamon, o Deus do dinheiro, ou o Deus do eu, como nós falamos nessa tarde, o seu próprio eu, o seu próprio ego, ou então está servindo a Satanás, porque quem serve a Mamon e ao ego, o seu eu, na verdade, indiretamente por detrás, quem é que está servindo? O diabo, o inimigo das nossas almas. Ele não aparece, ele é sorrateiro, ele quer sempre ficar escondido, mas ele quer que seja entronizado no seu coração, não o único Deus verdadeiro, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim ele quer que o teu eu reine no seu coração. E como tem gente assim, gente, cheia de si, soberba, arrogante, orgulhosa, presunçosa, como eu falei, nunca perca o coração ensinável. Fala comigo, nunca perder o coração ensinável. E sabe quando é que o seu orgulho aparece? Ou o seu quebrantamento aparece? No momento em que alguém te exorta, puxa a sua orelha ou te corrige em alguma atitude, em alguma situação. Toda vez que você leva uma correção de alguém que te ama, de alguém que Deus colocou na tua vida, para de alguma maneira te ajudar a crescer no Senhor, ali aparece um coração soberbo e arrogante, cheio de si, cujo eu reina soberanamente, ou então um coração quebrantado, um coração de aprendiz. Você sabe o que significa a palavra aluno? É uma sigla que significa am luminum. Am, que não tem, e lumino, que reconhece que não tem luz, entendimento, conhecimento pleno de todas as coisas. E a Bíblia diz que nós somos discípulos de Jesus. Amém? O que a Bíblia diz? Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Será que nós temos negado a nós mesmos? Ou temos um ego inflado, um eu, exacerbado, exagerado?
Será que quando alguém em amor me chama a atenção, seja o meu cônjuge, seja os meus pais, seja o meu filho, seja o meu colega de trabalho, seja o meu chefe, seja o meu pastor, seja o meu líder do Ministério de Louvor, quando alguém me corrige em alguma postura, em alguma atitude, como é que é o meu coração diante daquela exortação? Como é que é? Eu reconheço, eu me desarmo, ou tento me justificar, me armo todo, eu ataco, contra-ataco aquele que me falou, eu desfaço aquela pessoa no meu coração. Como é que eu reajo diante dos desafios da vida? Amém? Então tome cuidado, nós aprendemos nessa tarde. E é interessante, o primeiro princípio que eu quero te ensinar nessa noite, baseado nesse texto, João 4:23, é que o verdadeiro adorador é alguém especial. Fala comigo, o verdadeiro adorador é alguém especial. Quem quer ser especial no coração de Deus aí? Dá um glória a Deus. Fala assim: Senhor, eu quero ser alguém especial. E eu estou aqui nessa noite para dizer que você é especial para Deus. Você é especial para Deus, irmãos. Deus mandou o pastor Giovanni nessa tarde, nessa noite, para dizer para você que Deus quer te encontrar, que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adorem a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma. Vocês se lembram qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa mente, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Será que temos amado a Deus dessa maneira? Temos buscado ao Senhor? Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Será que o meu coração tem buscado a Deus? Tem um livro tremendo, quero indicar para vocês, Os Caçadores de Deus. Procure esse livro na internet, Os Caçadores de Deus. É um livro tremendo que marcou o meu coração. Resumindo esse livro, ele diz que todo ser humano é um descobridor, é um caçador, é um buscador de Deus. Só que infelizmente muitos desses buscadores, descobridores, caçadores de Deus, acabam buscando o Deus transcendente, o Deus que está para além de nós, em lugares errados. Em religiões equivocadas, na idolatria, na prostituição, na imoralidade, na bebedice, nos vícios, na compulsão, nos lugares errados eles tentam preencher o vazio que Deus colocou no nosso coração. Agostinho já dizia isso, que na nossa alma existe um lugarzinho, um buraco na nossa alma que só Deus pode preencher. Só Deus pode preencher a alma que está vazia. E esse preenchimento é através do Espírito Santo. Mas saiba que Deus está à tua procura e você precisa estar à procura de Deus. Se você buscar a Deus, você vai encontrar esse Deus maravilhoso. Se Deus anda à procura de adoradores, subentende-se que não é tão fácil encontrá-lo. Mas é possível, segundo a Bíblia. O que haveria de especial na vida de um adorador para que Deus o valorizasse tanto? Antes de tudo, o adorador que o Senhor busca tem um coração apaixonado. Fala comigo, coração apaixonado, que o ama acima de todas as coisas. Um coração apaixonado é alguém que prioriza a Deus, é alguém que tem frequência no culto, é alguém que é engajado no ministério, é alguém que veste a camisa da sua igreja local. É alguém que quando surge um problema, ele não fica apontando para o problema, dizendo: ah, pastor, tem um problema lá na igreja. Não. É alguém que vira para o seu pastor e fala: pastor, eu percebi que tem ali uma dificuldade e eu me prontifico a resolvê-lo. Amém? Apontador de problemas, nós estamos cheios na igreja. Nós precisamos de resolvedores de problemas. E esse chamado não é só para o pastor, é para cada irmão e irmã da igreja que percebe alguma necessidade, você vai lá. É isso que significa entrar na brecha, quando a Bíblia diz: busquei na terra alguém que estivesse na brecha e não encontrei ninguém. O que é essa brecha nesse trecho específico? É o lugar de necessidade, é o vácuo que se abriu, da necessidade onde eu vou entrar e vou construir uma ponte de resolução de problemas.
Amém? Tem um outro pensador norte-americano, Mark Murdock, ele diz assim, ele é tremendo, é um dos pais da sabedoria, ele diz assim: no final da sua vida, você vai ser lembrado por duas coisas: ou pelos problemas que você causou, ou então pelos problemas que você resolveu. Amém? Você quer ser lembrado no final da sua vida como um resolvedor de problemas ou como um causador de problemas? Hein? O que vai estar escrito na tua lápide o dia que você falecer? Eis aqui um cara que deu trabalho para o pai, para a mãe, para todo mundo, para o pastor, para a igreja. Glória a Deus, esse cara se foi. Tem gente que é assim no funeral. Sabia que uma pessoa, ela é medida o quanto ela é amada na sociedade no dia do seu funeral? Você já percebeu isso? No funeral se revela o quão é amada aquela pessoa na sociedade, na sua família, diante das pessoas que a conhecem na sociedade e na família principalmente. Que marca você tem deixado no coração das pessoas? Que marca você tem deixado no coração de Deus? Será que as pessoas te veem como alguém apaixonado por Deus, apaixonado pelas coisas de Deus? Será que as pessoas querem o Deus que você diz que serve? Porque, irmãos, mais do que falar, nós precisamos viver. O problema da igreja não é saber, a gente sabe muito. Sim ou não, irmãos? A gente precisa viver aquilo que a gente sabe. Se a gente viver aquilo que a gente sabe, ou aquilo que a gente vai descobrindo em Deus, crescendo e amadurecendo no Senhor, não vai ser necessário nem de muitas palavras. As pessoas precisam ver o Evangelho, elas precisam ver que eu e você somos adoradores especiais no coração de Deus, que nós amamos a Deus acima de todas as coisas, que nós temos um coração apaixonado por Jesus. Amém? E portanto os nossos primeiros desejos estão no Senhor. Ele não se compraz, ou seja, Deus não se compraz apenas com gestos, com rituais exteriores. Ele poderia ter criado o homem ou qualquer outro ser sem sentimento, sem livre-arbítrio, programado para prestar culto, mas o seu desejo é ser amado por mim e por você de forma voluntária. Por que Deus fez o livre-arbítrio? O poder de escolha, as escolhas conscientes. A teologia chama de volição, de decisão, de escolhas, livre-arbítrio. Por que Deus fez o ser humano com poder de escolha, poder de decisão? Porque o amor é voluntário. Sim ou não, irmãos? Um amor obrigatório, mecânico, automatizado ou coagido é amor de verdade? Por exemplo, vamos fingir que eu sou solteiro, eu chego com uma moça e falo: olha, amanhã nós vamos casar e você é obrigado a me amar. Isso é amor? Não. O amor, ele é voluntário. Ele é voluntarioso. É uma decisão tomada no coração. Para mim, a melhor definição do que é amar ou o que é amor é uma decisão comprometida que envolve o caráter. Se você estiver anotando, anota aí. Amar é uma decisão comprometida que envolve o caráter. Amor não é sentimento, porque senão a base do amor seria uma base muito volúvel, muito instável. Olha para mim e para você, tem dia que a gente acorda bem, alegre, feliz, tem dia que a gente acorda chateado, brabo. Sim ou não, irmãos? Então a base do amor não pode ser sentimento. Não é isso que os filmes românticos ensinam, as novelas, os Netflix. Não! O amor envolve sentimento, mas a base e o fundamento do amor é uma decisão comprometida no seu coração, que envolve o seu caráter. É uma aliança entre duas pessoas, é uma aliança entre Deus e os homens. E Deus é um Deus de aliança. Fala comigo, Deus é um Deus de aliança. Irmãos, a aliança é a essência da vida humana.
A aliança é a essência da vida humana. Quem não tem alianças ao longo da sua trajetória, ao longo da sua vida, não experimentou a coisa mais profunda dentro da vivência humana. Só vive como ser humano de verdade aquele que experimenta o compromisso e a aliança. Como é que está a tua aliança com Deus? Como é que está a tua aliança com a igreja local? Como é que está a tua aliança com o teu pastor? Como é que está a tua aliança com os teus irmãos em Cristo? Como é que está a tua aliança com a tua esposa? Como é que está a tua aliança com os teus filhos? Como é que está a tua aliança com os teus pais? Vou dar um exemplo, tá, irmãos? Meus pais moram a 800 quilômetros da minha casa. Moram em Pissarra, Santa Catarina, já tem idade, tem 69 anos. A minha mãe 67, já estão jubilados, são pastores jubilados já pela Igreja Batista. Primeira Igreja Batista de Blumenau, uma igreja de 2.500 membros, 300 células, ministérios assim tremendos. A minha irmã é líder do Ministério Feminino, tem 700 mulheres no Ministério Feminino. Será que a mulherada pode dar glória a Deus aqui? Fala glória a Deus. Sempre o Ministério Feminino é o maior ministério das igrejas, gente. Ninguém ganha delas. E ela lidera 700 mulheres. Olha que coisa linda. Faz aqueles cursos de experiência do lar, mulher única, várias coisas. É uma mulher assim fenomenal. Foi uma menina que com 3 anos de idade, ela teve um ataque cardíaco fulminante. Com 3 anos de idade. E 3 horas depois, o meu pai, minha mãe, um outro pastor que estava junto, nós ao redor de uma cama, oramos, clamamos ao Senhor por misericórdia. E o Espírito Santo mandou o meu pai colocar ela debaixo do chuveiro, já morta 3 horas, sem sinais vitais. O que aconteceu? Através do derramar da água, debaixo do direcionamento do Espírito Santo, ela voltou a respirar, voltou à vida, e hoje tem 3 filhos maravilhosos, é casada, servindo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, eu fico arrepiado só de lembrar, gente. O nosso Deus é um Deus que ressuscita. O nosso Deus é um Deus do sobrenatural. Meu irmão com 7 anos de idade, no dia do aniversário dele, no dia anterior, para o dia do aniversário dele, Jesus apareceu para ele num sonho. O nome do meu irmão é Rafael. Rafael em hebraico significa El Rafa. Rafael vem de El Rafa. El vem de Elohim, Deus. Rafa com PH significa Deus que cura. Olha que coisa linda, gente. Ele tinha diabetes, acho que é tipo C, se eu não me engano, que é incurável, genética e hereditária. Não podia comer nada doce, mas o sonho dele era voltar, era ter a possibilidade como criança, aos 7 anos de idade, a poder comer no dia do aniversário dele um bolinho doce. O que aconteceu? Um dia anterior ao dia do aniversário dele, Jesus apareceu para ele num sonho. E falou: menino, a partir de hoje eu curei a tua vida. Amém? Nunca mais a diabetes tocou a vida do meu irmão. Meu irmão hoje é missionário na África, cuida de mais de 300 crianças, num trabalho lindo, você pode ver na internet, idiafrica, idiafrica.com.br ou .com, não me lembro, idiafrica. Ele ajuda a cuidar, a ensinar através da palavra da Bíblia, alimentar e preparar mais de 300 crianças numa região pobre, em Nampula, no norte de Moçambique. Isso é um milagre, gente, porque Deus é o El Rafa, o Deus que cura. Amém, queridos? Deus faz milagres na nossa vida. Quantos aqui já experimentaram algo sobrenatural de Deus? Levanta a mão. Algo tremendo que Deus fez, você orou, a coisa aconteceu, algo que era impossível, algo que tinha que ser sobrenatural, que só Deus podia fazer, e Deus faz essas coisas, irmãos. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus está procurando isso, homens e mulheres apaixonados, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade.
Deus poderia ter criado o homem como qualquer um outro ser, mas Deus tinha o desejo de ser amado, e o amor é voluntarioso. Por isso o verdadeiro adorador é alguém que entregou o seu coração a Deus e vive expressando uma intensa paixão por Ele. Será que você tem expressado o amor por Ele? Como, por exemplo, cuidar do próximo, ajudar o necessitado, fazer algo por alguém que está sofrendo, fazer algo a respeito, irmão. Dizer que ama é fácil, mas eu me lembro que desde pequenininho eu ouvi os meus pais nos ensinando: não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Amar de boca para fora é fácil, amar de língua é fácil, querido. Mas a Bíblia diz em 1 João que nós temos que amar de fato e de verdade. Glória a Deus. Quem vai amar de fato e de verdade? E é isso que Deus quer. É aí que está o verdadeiro adorador. Você viu uma necessidade, você tem como suprir aquela necessidade, você vai entrar na brecha, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor, eu vou fazer algo a respeito disso. Senhor, conta comigo, eu vou construir uma ponte de amor, eu vou construir uma ponte de restauração, eu vou construir uma ponte de cura, eu quero ser um agente de milagre. É mais do que cantar na igreja, é mais do que tocar instrumento, é coração, gente. São gestos, são atitudes que sejam uma expressão de amor, e não um cumprimento frio de rotinas religiosas, de leis e de aparência. Tem muita gente morta dentro das igrejas, sim ou não, irmãos? E é fácil culpar o pastor, isso é fácil. Mas muitas vezes, irmãos, a culpa não é do pastor. Quando ele ensina a palavra, quando ele ama as suas ovelhas, quando ele cumpre o seu papel. E mesmo assim tem pessoas que são geladeiras dentro da igreja. Que Deus quer que você seja um fogaréu do Espírito Santo. Quando você entrar no ambiente, por mais que aquele ambiente seja frio, seja, sabe, uma geladeira espiritualmente falando, você vai entrar lá, vai começar a adoração, a oração, a palavra, você vai estar incendiando para Deus. Eu não estou falando de fazer loucuras, doideiras, não, mas do teu coração incendiar para Deus. Você ouvir a palavra e aquela palavra queimar no teu coração. Falta lágrimas hoje na igreja, falta quebrantamento. O celular virou uma desgraça dentro da igreja. Pessoas distraídas, pessoas que não estão nem aí para Deus, pessoas que entram e saem da igreja sem se abrirem para o mover de Deus, gente. Olha o que Deus está falando. Precisamos ter uma expressão de amor e não um cumprimento frio de rotinas religiosas, leis ou aparência. Amém? Quem crê nessas coisas, dá um glória a Deus. Segundo princípio que eu quero te ensinar, irmãos: só os nascidos de novo podem adorar de verdade. Anota aí, o segundo princípio: só quem é nascido de novo pode adorar de verdade. Como eu falei, existe a verdadeira adoração, e só os nascidos de novo podem adorar de verdade. E os falsos adoradores, aqueles que adoram coisas erradas, os caçadores de Deus que apontam para o alvo errado. Pecado é errar o alvo. Então toda vez que eu vivo pecando, apontando para o lugar errado, eu estou errando. O que é o novo nascimento? É aquele que entregou sua vida de verdade, o seu coração a Jesus de Nazaré. Fala comigo: novo nascimento com ou regeneração. São três conceitos teológicos que significam o mesmo episódio. Aquele momento onde de verdade, na primeira vez na tua vida, você abriu o teu coração e disse: Senhor, vem reinar aqui dentro. Eu reconheço que sou pecador, eu reconheço a tua graça, a tua misericórdia revelada na cruz do Calvário. Eu coloco a minha confiança, a minha fé, não nas minhas obras, não na minha trajetória de vida, não nos meus erros e falhas, mas como pecador eu me lanço aos pés da cruz, à sombra da cruz, debaixo do sangue de Jesus, para que o sangue de Jesus me purifique de todo pecado. Amém?
Será que você realmente entregou o teu coração para Jesus? Será que você realmente nasceu de novo, foi regenerado, foi transformado pelo poder de Deus? Quando você olha para trás na sua vida, você vê uma evolução ou uma involução? Porque tem crente, irmãos, que diz que se converte, em vez de melhorar, piora. Se transforma num ser esdrúxulo, terrível, horrendo, xarope. Ninguém quer estar perto. Ou você é uma pessoa empática, envolvente, amorosa, graciosa, compassiva, misericordiosa, com aquele que tropeça, com aquele que erra, com aquele que é pecador, assim como você é pecador. Parece que às vezes a gente esquece que nós também somos pecadores. A gente é bom para apontar para o outro, mas a gente se esquece que na nossa mão tem 3 dedos apontando para nós. Toda vez que eu aponto para alguém, tem 3 dedos que apontam para mim. Sim ou não, irmãos? Somos pecadores. A diferença entre o crente e o não crente, todos os dois são pecadores. Um não se arrepende, é chamado de impenitente, e o outro se arrepende, é chamado de penitente, quebrantado, que reconhece o seu pecado. É o que diz Mateus 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito. Quem é quebrantado, quem reconhece que é pobre espiritualmente, quem reconhece que é pecador, porque desses é o reino dos céus. Só vai para o céu, só tem o reino dos céus implantado no seu interior, aqueles que reconhecem que são pobres de espírito, aqueles que são quebrantados, aqueles que são humildes, aqueles que reconhecem que são pecadores, aqueles que estendem a mão para quem tropeçou, para quem errou, aquele que se coloca na brecha em intercessão e não na acusação. Amém, gente? Rick Joyner, um dos maiores profetas dos Estados Unidos, num dos seus livros, não me lembro qual, ele diz o seguinte: na igreja existem 2 ministérios, o ministério de Jesus e o ministério de Satanás. A Bíblia diz em Apocalipse que Satanás é o acusador dos santos. Então toda vez que você fica acusando os outros, apontando para os outros, criticando os outros, cheio de legalismo, cheio de cobrança exacerbada, cheio de apontamento, cheio de falar mal dos outros, fofocar da vida alheia, você está entrando na turminha de Satanás. Você quer entrar no clube de Satanás? O clube de Satanás é os acusadores dos santos, dos irmãos. Agora existe um outro clube, que é o clube de Jesus. Quem quer entrar no clube de Jesus aqui? Esse é presidente do clube, e a Bíblia diz que Jesus é o advogado fiel, é o intercessor diante do Pai. Ele intercede pelos santos, gente. Em vez de acusar, o que ele faz? Ele intercede, ele ora, ele é nosso intercessor, ele é nosso advogado, ele nos apresenta diante de Deus, ele derrama graça, misericórdia, compaixão. E Jesus não é pecador, nunca pecou, nele não havia pecado, foi tentado em tudo, diz a Bíblia, porém sem pecado, a não ser os nossos pecados na cruz do Calvário foram lançados sobre ele, mas como um cordeiro inocente, sem mácula, nem mancha, nem ruga, foi apresentado no altar da cruz, para receber sobre si todos os nossos pecados. Então, se Jesus, que não teve pecado, não ficou acusando, difamando, condenando, apontando o dedo para ninguém, pelo contrário, da cruz, o que ele bradou? Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Jesus nunca vomitou na sua cara aquilo que você fez. Sim ou não, irmãos? Pelo contrário, da cruz emana o perdão, a graça e a misericórdia de Deus com todo pecador que se lança aos pés da cruz. Por que nós não temos misericórdia, graça, perdão com os pecadores? Sendo que nós também somos pecadores. Sim ou não, irmãos? A Bíblia diz: se você vê o teu irmão pecar, vai entre ti, ele só, e repreende-o. Fala em amor, fale a verdade em amor. Se ele não te ouvir, se ele te ouvir, ganhasse o teu irmão. Se ele não te ouvir, aí sim chama um outro irmão mais maduro, ou seu pastor, para ir lá tentar auxiliar aquele irmão.
Se por acaso ele não te ouvir, nem ao líder, ao pastor, ao irmão maduro, aí sim considere-o gentil e publicano, diz a palavra de Deus. O problema é que muitas vezes a gente já descarta a pessoa já logo de cara. Já considera um ímpio, já descarta, já considera um gentil e publicano, sem ter passado por essas etapas da confrontação em amor. Fala comigo, confrontação em amor. É porque a gente ainda não compreendeu o que é a aliança. Aliança é alguém que você seria capaz de dar a tua vida pelo outro. O verdadeiro amigo, gente, Jesus disse isso, é capaz de dar a vida por aquele que ele diz amar, por aquele que é seu amigo. Para mim, amigo tem duas características. Anota isso, você está anotando. O verdadeiro amigo, ele tem duas características. É alguém que seria capaz de dar a vida por você. E é alguém que conhece o teu coração. Se até você falar uma besteira, fizer algo que talvez ele não gostou, por ele conhecer o teu coração, a tua amizade não se abalará. Porque ele conhece o teu coração. Eu me lembro que uma vez um amigo meu muito querido, um menino que eu estava preparando para ser ministro de louvor no meu lugar, uma vez ele ligou para mim, soltando os cachorros em mim. Pastor, porque não sei o quê. Ele botou na cabeça dele, o demônio, o diabo, sei lá quem colocou na cabeça dele, que eu tinha feito algo contra ele, que eu nunca fiz. E ele me ligou soltando os cachorros em mim. O que eu fiz no telefone, irmãos? Eu só falei uma frase para ele. Eu falei, cara, eu achei que você era meu amigo e que você conhecia o meu coração. Puf, desliguei o telefone, fui orar, esperei Deus agir. 2, 3 dias depois, adivinha o que aconteceu? Olha só como a Bíblia diz, a resposta branda desvia o furor. Sim ou não? Uma resposta sábia em meio ao caos, você faz com que a tempestade se transforme em bonança. 3 dias depois ele me ligou em prantos, pedindo perdão e falou, aquilo que você me falou, bateu na minha alma, e realmente você é meu amigo, eu conheço o teu coração, isso que me falaram de ti não é verdade, e eu queria te pedir perdão. Amém? Então entenda isso, gente. Amigo é alguém que seria capaz de dar a vida por você. Amigo é alguém que tem prazer de estar com você também. E amigo é alguém que conhece o teu coração. Quantos amigos você tem? Amigos se conta no dedo. Conhecidos nós temos muitos, sim ou não, irmãos? Galera, colega, amigo, colega de trabalho. Mas amigo se conta no dedo. Quem são as pessoas que seriam capazes de dar a sua vida por você? Esses são verdadeiros amigos. Quem são as pessoas que têm prazer de estar com você? Quando elas se alegram, quando elas conquistam alguma coisa, a primeira pessoa que vem em mente para compartilhar é você. Quem são as pessoas que você se alegra quando ele conquista algo, quando ele cresce, quando ele floresce, quando Deus o abençoa? Esse é um amigo de verdade. É alguém que conhece o meu coração. Coloca a mãozinha no seu coração e fala assim, Senhor, eu quero ter amigos de verdade. Irmãos, nada melhor do que a igreja para nós termos amigos de... o pastor Giovanni está aqui ministrando para vocês, eu estou com 4 amigos queridos aqui. Podia ter vindo sozinho, mas eu falei para os meus amigos, para os 4, que eu seria capaz de dar a minha vida por eles. Eles sabem disso. Eu seria capaz de dar a minha vida por eles. Eu não quero ir sozinho. Quero que vocês compartilhem comigo desse momento especial, onde nós vamos estar servindo a igreja nessa cidade. Amigo, é isso, é querer estar junto, é querer estar perto. Ontem nós estávamos juntos, comendo uma lasanha lá na casa dela.
Lasanha maravilhosa. Coisa tremenda, gente. Igreja é isso, é comunhão, é relacionamento, é querer estar perto, é querer estar junto, é sentir saudade. E com Deus é a mesma coisa. Deus quer expressões de amor, não rotinas religiosas, leis ou aparência. E só os nascidos de novo podem adorar a Deus. A adoração em seu nível mais profundo exige amor, mas também exige identificação. Será que você se identifica com Deus? Olha o que dizem os especialistas em adoração, irmãos. Eles dizem assim: eles dizem que você se torna aquilo que você adora. Fala comigo: eu me torno aquilo que eu adoro. Se você adora o dinheiro, você vai ser um consumista, um materialista, um avarento, uma pessoa que vai trocar pessoas por coisas. E como tem gente assim? O que vale a mais? Uma amizade ou 20 conto? Hein? E quantas pessoas perdem uma amizade por causa de 20 reais que o cara está te devendo? O verdadeiro amigo, ele fala: cara, não precisa nem me pagar, eu te abençoo em nome de Jesus. Que esse 20 contos se transforme em 200 contos na tua vida. Amém? Mas o avarento, o cobiçoso, o adorador de mamão, não. Ele troca amizade por causa de 20 reais. Sim ou não? Você se torna semelhante àquilo que você adora. Identificação. Se você adora a Deus, você vai ser cada vez mais a imago Dei, o que os antigos chamavam de imago Dei. Imago, imagem. Dei, em latim, imago Dei significa imagem de Deus. Quem quer se tornar semelhante a Deus aqui? Não estou dizendo que vocês vão virar deuses, tá? Está amarrado em nome de Jesus. Mas você vai se tornar semelhante a Ele, com as virtudes dele, com as qualidades dele, com as características dele: amor, justiça, paz, misericórdia, gratidão, tudo isso, espiritualidade. Identificação. Fala comigo: adorar é se identificar. Jesus disse que o Pai procura pessoas que o adorem em espírito. Isso tem uma razão esclarecida na sequência do próprio texto. Deus é Espírito. João 4:24, na continuação de João. E importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. O Senhor quer ser adorado na sua natureza, na natureza que Ele tem. E a natureza que Ele tem é que Ele é Espírito. Ele é Espírito, Ele precisa ser adorado em Espírito. E como é que a gente faz isso, meu amado? É através do Espírito Santo de Deus. É numa conexão com o Espírito Santo de Deus. Nós lemos à tarde, Efésios 5, 19, a Bíblia diz o quê? Não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, briga, confusão, piseiro, como diz o paranaense. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Aleluia. Então é isso que nós estamos falando, irmãos. Deus precisa ser adorado em espírito, ou seja, o nosso espírito humano, através da graça do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, adorando a Deus de espírito para espírito, cujo meio, o canal é o Espírito Santo. É necessário uma identificação. Acontece que os homens sem Cristo têm o seu espírito morto no pecado. Por isso que eles não conseguem adorar a Deus. Você já viu que quando você peca, parece que você não consegue orar. Parece que a tua oração não passa do teto. Parece que quando você chega na igreja, você não consegue entrar no Senhor através da adoração. Sim ou não, irmãos? Sim. Porque o pecado produz morte espiritual. Anota aí comigo: o pecado produz 4 tipos de morte. Isso aí, depois que eu aprendi, eu nunca mais esqueci. O pecado produz morte emocional. Salmo 32 diz isso: enquanto me calei, se secaram os meus ossos, o meu humor se tornou em sequidão de estio, e a tua mão pesava sobre mim, diz o salmista.
Então, disse comigo mesmo: confessarei ao Senhor os meus pecados, e tu perdoaste a iniquidade do meu coração. Amém? A confissão quebra esse laço de morte, morte emocional. Segundo tipo de morte que o pecado produz, a morte física. Quantas e quantas pessoas morrem de forma trágica, ou morrem fisicamente antes da hora, por causa de pecados? Sim ou não? A pista diz até 100, você anda 200 por hora, bate num caminhão e morre. Teu pai e tua mãe disseram: filho, não sai para beber, pelo amor de Deus, não sai na pista embriagado. Não quero nem saber. Morre de forma trágica. Morte física é produzida por causa do pecado. A morte física veio a todos os homens por causa do pecado herdado de Adão e Eva. Sim ou não? Terceiro tipo de morte, a morte espiritual, que é o que nós estamos falando aqui. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Na verdade, nós já nascemos natimortos. Você já nasceu morto, irmão, desde pequenininho, espiritualmente falando. Só tem alguém que pode te ressuscitar dentre os mortos, pode te dar vida em meio àquele que está morto espiritualmente. Quem? Jesus de Nazaré. Leia em casa Efésios 2, de 1 a 11, fala sobre isso. Vamos lá então, continuando. Terceira morte, morte espiritual. E a quarta e última morte, a mais terrível que existe, é a morte eterna. A morte eterna é a condenação eterna, é o fim trágico de todos os pecadores impenitentes, dos pecadores que não se arrependeram, dos pecadores que desprezaram a obra da cruz, dos pecadores que não obedeceram à lei moral escrita nos seus corações, a consciência. Infelizmente a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Morte o quê? Emocional, morte física, morte espiritual e morte eterna. Fala comigo, está amarrado em nome de Jesus. Eu quero a vida de Jesus. Amém? E se nós estivermos vivos quando Jesus voltar, nós não experimentaremos a morte física, amém? E nem a morte eterna. Glória a Deus. Com certeza, ao longo da nossa vida, nós experimentamos a morte emocional. Óbvio que pecamos, erramos, nos sentimos mal emocionalmente, fomos aflitos. E sentimos também a morte espiritual, porque a gente já nasce morto espiritualmente. João 1,17. A Bíblia diz: aquele que não crê, já está condenado. Não, aquele que crê será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. O homem já nasce natimorto, condenado. Só tem uma coisa que pode mudar isso. O quê? O novo nascimento, a regeneração. Só os nascidos de novo podem adorar a Deus. O homem tem ofendido a Deus com as suas tentativas de adorá-lo na carne. Como tem gente adorando na carne, meu irmão? Os que estão na carne, a Bíblia diz em Romanos 8:8, não podem agradar a Deus. Hoje nós vemos umas coisas terríveis dentro das igrejas, o povo perambulando para lá e para cá, pulando igual uns doidos. Tem umas igrejas que parecem uns terreiros de macumba, gente. Sim ou não? Tem umas igrejas que, olha, tem tudo menos ordem e decência. Tem igreja que vira boate. Tem igreja que transforma o lugar santo, sacro, onde os santos se reúnem, a Assembleia dos Santos, numa... Eu já vi até os caras botarem um ringue de luta dentro da igreja. Olha o que estão fazendo com a igreja de Jesus. Estão na carne, não podem agradar a Deus. E um dos pecados mais combatidos na Bíblia é o quê?
a idolatria. Ela tem duas vertentes. Uma é a adoração a qualquer entidade que não seja o Senhor, ou seja, outros deuses, os santos, objetos e coisas deste mundo, coisas materiais, físicas, pessoas que morreram. O outro objeto de adoração, o outro é a tentativa de reduzir Deus à matéria, para assim adorá-lo. Como tem gente hoje adorando a rosa ungida, o colarzinho de São Sebastião, o não sei o que, a canetinha da vitória, o martelinho se tu uma bênção, a toalhinha de não sei o que. Irmãos, nós não podemos fazer isso, isso é esoterismo. Fala comigo, esoterismo. É pegar um objeto físico, material, e dizer, aqui está Deus. Até com o óleo ungido nós temos que tomar cuidado. Porque tem gente que diz, esse óleo é ungido, olha, se eu pegar esse óleo... Já está errado, você está atribuindo a um elemento físico um poder divino. Você tem que falar, irmão, olha, eu vou orar por você, mas esse é apenas um óleo, símbolo do Espírito Santo. O poder não está no óleo, o poder não está nesse objeto, o poder está na oração daquele que crê. Amém? É apenas um memorial, é apenas um símbolo. O poder está na oração daquele que crê. Olha o que diz Romanos 1, 25 e 26. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis, pelo que Deus os entregou às paixões infames. Chega um momento, irmãos, que Deus vê essas aberrações, Deus olha para a terra e fala, vocês querem aprontar, vocês querem fazer essas doidices? Então, vocês que sai para lá, eu vou entregar a vocês as suas próprias aberrações. É o que diz aqui, Romanos capítulo 1. A pior coisa do mundo, gente, é quando Deus nos larga a nossa própria sorte. Fala comigo, a pior coisa do mundo é quando Deus nos larga em meio à nossa obstinação. Quando Deus fala, tu está duro de coração, você está rebelde, você não está fazendo o que eu te mando na tua palavra, então eu vou deixar você seguir esse trilho de morte. Porque infelizmente você tem desprezado o meu espírito e a minha palavra. Pior coisa do mundo, gente, é um duro de coração. Já estou terminando, tá, gente? Segura um pouquinho mais as pontas aí. Já estou fechando aqui, em nome de Jesus. Vocês vão ter paciência? Fala assim, Deus, tem misericórdia. Estou fechando aqui, só para a gente fechar, tá bom? Com muito amor, puxando a orelha em amor, tá? Glória a Deus. Então, para terminar aqui, o último ponto, né? Fechando aqui o 2, a adoração verdadeira nasce no espírito de uma pessoa regenerada, transformada pelo poder de Deus. Será que nós somos transformados pelo poder de Deus? Será que quando você olha para trás na sua vida, você vê um progresso, você vê uma evolução? Quem você era e quem você é hoje é totalmente outro ser, outra pessoa. Filipenses 1,6, a Bíblia diz, aquele que começou em vós a boa obra, ele há de aperfeiçoá-lo até o dia de Jesus Cristo. Até o dia do arrebatamento da igreja, até o dia que você der o último suspiro nessa vida terrena, Deus está te aperfeiçoando, Deus quer te transformar. Mas para isso precisamos nascer de novo. Ela pode ser expressa fisicamente, né, a nossa adoração, mas ela nasce da verdadeira comunhão com o Senhor, no homem interior. Eu vou indicar mais um livro para vocês, de um missionário sul-africano chamado Andrew Murray. Esse cara escreveu 250 livros, só isso, gente, 250 livros. Será que o cara era bom, gente? Sim ou não? Um missionário, pastor sul-africano, escreveu 250 livros. Tem um livro dele extraordinário, dentro disso que nós estamos falando aqui, chamado A Vida Interior. Anota aí, procura na internet, é impactante.
Um outro livro que eu quero te indicar, extraordinário, dentro disso que nós estamos falando, A Vida Cristã Normal. Significa que existe a vida cristã anormal, sim ou não? Do Watchman Nee, também é um livro extraordinário. Já indiquei 3 livros: Caçadores de Deus, A Vida Interior. Caçadores de Deus, o autor é Tommy Tenney, um pastor norte-americano. Caçadores de Deus, A Vida Interior, Andrew Murray. E o terceiro livro, A Vida Cristã Normal, Watchman Nee, um missionário chinês extraordinário. Vida interior, homem interior, verdadeira comunhão com o Senhor. Como é que está a tua comunhão com Deus, gente? Quantos aqui querem crescer na sua vida espiritual? Levanta a mão e fala: Senhor, eu quero. Vou te indicar outro livro, A Celebração da Disciplina. Anota aí, é um livro impactante. A Celebração da Disciplina, Richard Foster, um pastor norte-americano. Eu já fui vendedor de livro, tá, gente? Por isso que eu tenho facilidade de descobrir o nome dos livros e o nome dos autores, até editor eu sei. Que eu já fui livreiro, tá? Eu já sobrevivi anos da minha vida como obreiro, tendo uma pequena livraria na frente da nossa igreja. Livraria portátil, que a gente levava nos congressos, nos eventos, no culto. Por isso que eu tenho essa facilidade, tá, irmãos? Amém? Então é tremendo isso. Você só vai crescer nas coisas de Deus através das disciplinas espirituais. Por isso esse livro, Celebrando a Celebração das Disciplinas. Ele fala que existem 6 disciplinas espirituais para nós crescermos em Deus. E eu quero ensinar para vocês. Vocês estão anotando? Anota aí para fecharmos aqui com chave de ouro. Qual é o segredo da vida espiritual? Da vida interior, da vida devota a Deus, da vida piedosa, da vida daquele que quer crescer, florescer no Senhor, daquele que quer decolar na fé, passar na frente de todo mundo e fazer a diferença nessa geração. 6 disciplinas espirituais, onde a gente desenvolve a nossa fé, a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus. Primeira delas, meditação na palavra. Segunda, oração. Terceiro, jejum. Quarto, o que nós estamos vendo hoje, adoração. Quinto, comunhão. Não tem como você crescer sozinho, gente. É só na comunhão que nós crescemos. Quem está sendo abençoado hoje, nessa noite aqui? Você está sendo abençoado, você veio ter comunhão com os irmãos. O pastor Giovanni deixou a nossa cidade, veio para cá abençoar essa igreja local e vocês aqui de diversas cidades. Glória a Deus por isso. Irmãos, estou muito feliz, tá? Geralmente quando eu vou dar treinamento na área de adoração e louvor, dá uns 6, 7, 10 gato pingado. Feliz de ver vocês aqui. Amém? Você foi escolhido por Deus para estar aqui nesse dia. Você vai sair daqui abençoado. E a quinta disciplina espiritual é a comunhão, é estar junto com os irmãos, é crescer, é grudar nas pessoas que sabem mais, é dizer: eu quero isso que você tem, me ensina, me ajuda. Eu quero crescer. E não tem como crescer sozinho, é só em comunhão. E a sexta disciplina espiritual foi a disciplina que me levou aonde eu estou hoje aqui diante de vocês: servir o corpo de Cristo. Sem serviço você não cresce. O que a Bíblia diz? Jesus disse: vocês estão brigando aqui, o piseiro, né, entre os discípulos, um quer ser maior que o outro, um quer ter o trono na direita, outro está na esquerda, vocês não entenderam nada. Vocês estão igual aí a turma do piseiro aí no mundo, aí fora, ficam brigando para ver quem é maior. Se vocês querem ser grandes no reino de Deus, a Bíblia diz: sejam servos de todos. Amém? Olha o que diz Marcos 10, 45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de
Muitos. Toda vez que você serve, você está dando a sua própria vida, a tua própria essência, quem tu é, através das tuas mãos, da tua voz, do teu instrumento, né? Ficar ali na frente, recepcionando os irmãos, ajudando o pastor, ajudando nas áreas da igreja. No serviço você vai crescer. Irmãos, eu comecei na igreja botando caixa, plugando instrumento, arrumando os instrumentos e os microfones para os outros. Há 25 anos atrás. Amém? Hoje eu já estive em mais de 30 países. Em alguns deles servindo o reino de Deus. Outros passeando também, glória a Deus. Quem quer passear aí para a glória de Deus? Mas alguns países servindo a Deus. 30 países aproximadamente. Só na Europa 10 países. Amém? Quem quer ir para a Europa aí? Dá um glória a Deus. Meu irmão, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu tinha um sonho de um dia ir para Israel. Deus colocou aquele sonho no meu coração. Via toda pastorada indo para Israel e tal. Eu comecei a profetizar. Deus, em nome de Jesus, um dia eu vou para Israel. Senhor, eu creio. Comecei a orar, comecei a profetizar. O que aconteceu? Na pandemia abriu uma promoção, R$2.000 para Israel. Em 12 vezes de R$177. Falei, meu Deus, agora, oh Deus, eu vou. Não tinha dinheiro ainda para as viagens, as coisas que eu ia fazer lá, mas tomei um passo de fé, vou lá, estava dentro da minha condição, eu e minha esposa, parcelamos em 12 vezes de R$177. 6 dias em Israel, irmão. Que coisa tremenda. E olha só como Deus é, irmãos, isso que eu estou ensinando é vida. Fé é vida. Comecei a profetizar, Senhor, não tem dinheiro, mas em nome de Jesus, o Senhor vai prover todas as coisas. Senhor, Deus fará. Eu me lembro que eu fui num congresso de profetas, lá em Campinas, de homens de Deus, pastores e líderes. E aí, antes de ir para Israel, eu dei uma oferta de R$777, gente. Porque 7 é o número de quem? De quem, gente? Fala comigo, 7 é o número de Deus. Se o anticristo é 666, eu senti no meu coração dar uma oferta de 777, para dar na cara do capeta, do diabo. É uma excelente oferta, gente. R$70, 77, 17, 777, então é poderosa. Estou falando sério. Eu já dei várias vezes essa oferta, é uma coisa sobrenatural, que desata os céus sobre a tua vida. O que aconteceu, gente? Eu dei essa oferta, um mês depois, no dia do meu aniversário, um mês antes de eu ir para Israel, eu recebi na minha conta, não sei nem quem fez, de fora do país, entrou R$7.770. Quem pode dar um glória a Deus? Irmãos, fé é isso. É acreditar, é orar, é semear, é desprender o coração, é crer. A oferta é isso, a oferta é você lançar uma palavra profética na tua vida financeira e espiritual. Você profetiza através da oferta e fala, eu quero a prosperidade, eu quero a multiplicação de Deus na minha vida. E no dia do meu aniversário, dia 30 de junho do ano passado, um mês antes de eu ir para Israel, eu fui dia 8 de agosto para Israel, 1 mês e 8 dias, eu recebi a oferta para a minha viagem para Israel. Quem pode dar um glória a Deus? Deus faz essas coisas, irmãos. R$7.770. Até o número veio exato. Eu fiquei de cara, comecei a chorar, falei, Deus, meu Deus. Depois eu descobri quem tinha dado uma oferta. Olha só, gente, que história linda. Uma pessoa nos Estados Unidos, que era filha de uma ovelhinha nossa, lá da nossa igreja, sentiu no coração, na primeira semana de trabalho, ela mora nos Estados Unidos, ela pegou a primeira semana de salário e depositou na conta do pastor Giovanni.
Eu nunca pedi nada para ela. Deus tocou o coração dela. E Deus, eu tenho certeza que isso aí foi uma semente que vai prosperá-la grandemente em nome de Jesus. Quando você ora, quando você semeia, quando você adora, quando você, sabe, você caminha de fé em fé, de glória em glória, Deus faz coisas incríveis. Humanamente era impossível ir para Israel. Mas o Deus do sobrenatural faz coisas extraordinárias. Fala comigo, Deus do sobrenatural faz coisas extraordinárias. Quem acredita nessas coisas? Começa a testar Deus nessa área. Você vai ver, dízimo, oferta. Seja fiel, querido, no dízimo. Graças a Deus eu sou fiel no dízimo. Quem é fiel no pouco, Deus concede muito. Eu nunca fui rico, nunca tive muita coisa, mas no pouco que eu ganhava, eu sempre dizimei e sempre ofertei. E sempre honrei pastores e líderes que Deus colocava na minha história e na minha vida. Quando Deus olha para você num coração abençoador, generoso, o que Deus faz? Deus fala, cara, eu vou abençoar esse cara aí, esse meu filho aí merece. Porque ele tem um coração abençoador, ele não guarda para ele não é avarento, ele não tem mamão como o Deus dele. Então eu vou abençoar esse homem, essa mulher, porque o coração dele é igual ao meu, é um coração generoso, é um coração doador, é um coração que ele recebe a bênção e multiplica. Deus vem e faz coisas sobrenaturais na sua vida. Amém? Para fechar, terceiro ponto, para finalizar aqui, fala comigo, a adoração tem que estar firmada na verdade. Amém? O que nós aprendemos hoje? Todo adorador é uma pessoa especial para Deus. Quem quer ser adorador aqui, dá um glória a Deus. Segunda verdade que nós aprendemos, só os nascidos de novo podem adorar. Regeneração, novo nascimento e conversão é a mesma coisa, tá? E terceiro ponto, adoração tem que estar firmada na verdade. O que a Bíblia diz? O Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Será que você é um verdadeiro adorador? Será que você é um crente de verdade? Será que você é um discípulo de Jesus de verdade? Será que você vive a verdade de Deus? Olha o que Jesus fala lá em João, ele diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quem vive na verdade, vive na palavra, quem tem a palavra, vive a verdade. Olha o que Paulo diz lá em Colossenses, que a palavra de Deus habite ricamente nos vossos corações. Coloca a mãozinha no seu coração e fala assim, Senhor, eu quero ter a palavra de Deus habitando no meu coração. Então, além de ser em espírito, a adoração aceitável precisa ser também em verdade. Isso nos leva a algumas considerações. Primeiro, só podemos adorar a Deus por meio de Jesus. Foi Ele quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a... Então, se eu quero adorar de verdade, eu tenho que adorar através de Jesus. É igual a oração, tá? A teologia da oração, anota aí. Você ora ao Pai, em nome do Filho, e no poder de quem, gente? Do Espírito Santo. Olha a trindade na oração. Você ora a Deus Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito Santo. Quem é o centro da adoração? Jesus de Nazaré. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Em segundo lugar, nossa adoração tem que estar revestida de sinceridade. Hipócritas não podem adorar a Deus. Pessoas falsas não podem adorar a Deus. Pessoas que têm a vida dupla não podem adorar a Deus. Pessoas que vivem nas trevas não podem adorar a Deus, porque luz e trevas não caminham juntas. Então, meus irmãos,
Não podemos ser hipócritas, tem que ser revestido de sinceridade. Ela não pode ser aparente, ela não pode ser hipócrita, com o fim de impressionar pessoas ou a chamar atenção para nós mesmos. O momento que você, músico, cantor, irmão em Cristo, adorador, quer chamar atenção para você, Deus já está longe. Deus já está longe. O que João Batista falou? Convém que ele cresça e que eu diminua. Vamos falar junto? Convém que ele cresça e que eu diminua. Quanto mais Deus crescer na tua vida, menos você vai aparecer. Não será você, será Jesus em você. O que Paulo fala para os seus filhos na fé? Ele diz assim: Cristo em vós, a esperança da glória de Deus. Quantos querem ver a glória de Deus através da sua vida? Convém que ele cresça e que eu diminua. Então lembre-se disso, não chame atenção para você. E em terceiro lugar, a adoração precisa basear-se nos princípios bíblicos. Não é do meu jeito, não é segundo eu quero, não é segundo o meu achismo, não é segundo o meu coleguinha falou para mim, não é porque está na moda, não é porque dá certo, não! É segundo os princípios da palavra de Deus, princípios bíblicos, a revelação absoluta da verdade de Deus aos homens. Qualquer iniciativa que transgrida os princípios da palavra de Deus não poderá ser aceito como verdadeira adoração. Então, a adoração tem que estar firmada na verdade. Primeiro, dentro desse tópico, só podemos adorar a Deus por meio de Jesus. Fala comigo, só através de Jesus. Segundo, nossa adoração tem que estar revestida de sinceridade. E terceiro lugar que nós aprendemos, nossa adoração precisa basear-se nos princípios da palavra de Deus. Quantos querem ser achados como verdadeiros adoradores? Então coloque-se de pé na presença de Deus. Quem foi abençoado, dá um glória a Deus. Fala: Senhor, obrigado. Obrigado por aquilo que eu aprendi. Nunca perca o coração de aprendiz. A palavra discípulo no hebraico significa talmidim, aquele que aprende com o mestre. Quem é o mestre? Jesus. Toda honra, toda glória, todo domínio para todo sempre pertence ao Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Queria pedir para o irmãozinho do teclado, vai lá, tá? Aleluia, poderoso Deus, tá? Coloca a mãozinha no seu coração agora. Feche os seus olhos. Fala com Deus. Eu tenho certeza que ao longo desse estudo Deus falou com você áreas que você precisa mudar na sua vida. Talvez existam muitas pessoas aqui que têm trilhado caminhos de morte, pessoas que têm feito escolhas equivocadas, pessoas que têm vindo na igreja de forma mecânica, automática, piloto automático. Tem gente que só vem na igreja de forma religiosa, mas Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Queria que você desse a mão para o irmão que está do seu lado. Começa a orar por ele, começa a abençoar a vida do teu irmão. Começa a profetizar sobre a tua vida e sobre a vida do teu irmão. Começa a falar com Deus, fala: Senhor, acha em mim um verdadeiro adorador. Senhor, eu quero ser encontrado. Quando o GPS do céu passar pela terra, que o teu olhar, a luz do teu rosto brilhe sobre mim. Eu quero Deus, eu quero o Senhor, eu quero Jesus, eu quero a verdade, eu quero a vida espiritual, eu quero uma vida de comunhão com Deus. Eu não quero ser um artista, eu quero ser um adorador. Eu não quero ser mais um na igreja, eu quero ser um ministro do Senhor. Eu quero ser um servo fiel, um servo leal, alguém que viva o Evangelho, alguém que é conhecido porque Jesus de Nazaré exala, glorifica e exalta o seu nome através da minha vida. Senhor, eu quero ser um soldado de Cristo.
Senhor, muda o que tiver que mudar no meu interior, restaura a minha vida, muda a minha história. Senhor, cura os teus filhos das feridas do passado, das mazelas da vida, de todo estorvo, de todo empecilho, de tudo aquilo que tem atrapalhado a verdadeira adoração. Tira, Senhor, todo embaraço, todo empecilho, todo pecado que tenazmente nos assedia, Senhor. Nos coloca no trilho da adoração, nos coloca no trilho da vida eterna, nos coloca no colo do Senhor. Queremos ser curados, queremos ser restaurados. Toda pedra de tropeço saia no nome de Jesus. Todo embaraço, toda ferida na alma seja sarada, seja cicatrizada, curada de dentro para fora, em nome de Jesus. Senhor, queremos te adorar de verdade, queremos ser filhos e filhas de Deus, queremos ser salvos, regenerados. Oh Deus, salva o teu povo, cura a tua igreja, manifesta o teu poder, a tua glória. Levanta nesse lugar e nas cidades aqui representadas verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Aleluia, Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, seja a honra. Continue orando, adorando. Seja a glória, seja o domínio, pelo século dos séculos. Seja a honra, seja a honra. Queremos te honrar com as nossas vidas, queremos te glorificar. Seja a glória, seja o domínio. Vem dominar toda a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida, pelo século dos séculos. Levante as mãos para os céus e declare: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Aleluia. Levante as mãos para os céus. Que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha com a sua paz. Que o Senhor te purifique de todos os pecados, te lave, te fazendo mais alvo do que a neve, mais puro do que a mais pura e branca lã. Que o Senhor te dê vitória sobre os gigantes, sobre os problemas. Que a graça e a paz do Senhor venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que o Senhor te santifique em tudo, o teu corpo, a tua alma e o teu espírito permaneçam íntegros e irrepreensíveis até a volta de Jesus de Nazaré. Coloca a mão no seu coração comigo e fala: Senhor, eu recebo o meu milagre, a minha bênção, o meu coração transformado em adorador. Eu tomo posse
da minha herança através da minha fé, e te agradeço em o nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Ele. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, para todos sempre. Amém. Amém. Pastor João, pastor